Vamos nessa. Isso aí, eu não te dou sossego. Módulo de negações e equivalências. Mais um bloco para a gente brincar aqui. Questões de fixação, mas trate com carinho aqui os meus exercícios de fixação. Trate com carinho, porque vão ser eles. São esses exercícios aqui, esses exemplos aqui que vão te dar base para na hora que a gente for chegar ali nos exercícios a gente estar mais preparado. Só que a gente começar a resolver os exercícios ainda vai acontecer de vez ou outra você dar uma escorregada? Com certeza, mas se você passar bem por esses aqui, a chance de dar ruim lá na frente é cada vez menor. E por isso que eu falo, se precisar, volta, acompanha, faça e refaça esses exemplos que eu estou trazendo aqui, tá? Tem situações aí dentro do raciocínio lógico que não adianta querer ficar atropelando muitas coisas. Quer acelerar demais para poder conseguir chegar mais rapidinho, aí acaba dando merda. Nenhuma coisa nem outra. Quer acelerar, não aprende o negócio direito, começa a resolver os exercícios, acha que está seguro, começa a ver que não está. Então se organiza, né? Já que é para fazer, vamos fazer direitinho. Vamos treinar aqui a partir da letra E dentro desse bloco. Olha para cá. A negação de se não estudei, então eu viajei ou eu não fui à aula. Como que eu faço para desmentir essa sentença que está aqui? Essa que está aqui não tem muita conversinha mole, né? Porque eu estou deixando claro o que eu quero. Eu quero negação. E aí vai cair dentro do que a gente já falou, lá no inicinho desse módulo, não do bloco, do módulo. Quando eu comecei a ver com vocês negações e equivalências, no segundo bloco eu falei assim, olha, quando eu tiver mais de um conectivo, tem um conectivo que manda. Você pode estar na dúvida aí, né? Sobre qual que é o conectivo que está mandando aqui? O conectivo que está mandando é o sim, então. Simbolicamente, se eu fosse olhar para essa frase, é como se fosse isso aqui, olha, não P, então Q ou não R. Não é isso? Se eu fosse construir tabela verdade, qual que seria o último conectivo que eu ia ter que fazer cálculo? Ó, eu ia começar fazendo negação, depois eu ia fazer o ou, depois eu ia fechar o sim, então. Então esse cara que está aqui é que é o mais forte. Então quem está mandando aqui na brincadeira é o sim, então. Eu tenho que negar o se, então. Como que eu nego o se, então? Para negar o conectivo se, então, eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Regrinha do mané. É o senta e, mané, do se, então, para o e, mantém a primeira e nega a segunda. Então lá vamos nós. Vou manter a primeira. Não estudei. Aqui, olha, mantive a primeira. Não estudei. Mantive a primeira. Agora eu vou trocar o se, então, pelo e e vou negar a segunda. Onde está sendo dito aqui, olha, que eu viajei ou que eu não fui à aula, aí aqui eu tenho que negar aquele ou. Como que eu nego ali aquele ou? Trocando o ou pelo e e negando as duas partes. Mas aí você consegue perceber? Se você for dar uma olhadinha no último exemplo que eu fiz no bloco anterior, no último exemplo do bloco anterior, você vai perceber que eu tinha um e entre o se e o então. E lá eu falei para vocês que era para vocês manterem aquele e. Por que aqui agora, Brunão, não é para manter o ou? Porque vai depender da posição em que o ou está. Não é porque aí começam a criar aquelas regras malucas, do tipo, então quer dizer que quando for e, eu vou manter. Quando for ou, eu tenho que negar. Não tem nada a ver com isso. Você tem que saber qual que é a regra que está mandando no exercício. A regra é a regra do sim então. E a regra do sim então pede para manter a primeira e, seja lá o que for, negar a segunda. No exemplo que eu fiz com vocês no bloco anterior, o e que eu tinha estava na primeira parte. Como ele estava na primeira parte, ele foi mantido. Agora aqui na letra E, o ou que eu tenho, ele está na segunda parte. A segunda parte é a que tem que ser desmentida. Só para deixar claro, para que não tenha dúvida nenhuma, se aquele ou ali tivesse entre o se e o então, você entende que eu teria que manter o ou? Se eu estou negando o se então, o que tiver na primeira parte eu vou repetir. Eu nego só o que tiver na segunda. Como a minha segunda parte é uma composta, viajei ou não fui à aula, eu nego essa que está aqui. Como que eu nego que eu viajei ou que eu não fui à aula? Agora eu digo, olha, que eu não viajei, ó, não viajei, troca o ou pelo e aí onde foi dito que eu não fui à aula, eu coloco que eu fui à aula, certo? Então, ó, aí sim, eu mantive a primeira e fui negar a segunda, apliquei a regrinha do mané, certo? Antes do então, permanece tudo, mantém a primeira. E depois do então, nega a segunda, nega tudo. Exatamente isso aí. Fechado?
O que poderia mudar aqui, olha? Poderia mudar que, como aqui eu tenho conectivo E comutativo, então onde está sendo dito ali que eu não estudei, que eu não viajei, que eu fui à aula, poderia dizer que eu não estudei, eu fui à aula e que eu não viajei, eu fui à aula e que eu não estudei, que eu não viajei. Aqui, como a gente tem aquele E com não, com uma negativa no início, não estudei e não viajei, aqui até caberia o nem, tá bom? Não tem problema não, ó. Não estudei, nem viajei e fui à aula, não vejo problema ali. Aquele nem ali, tem que tomar só um pouquinho de cuidado para mim, né? Se no português aquele nem viajei e fui à aula daria uma ideia do nem fui à aula, mas aqui o E com o não é o nem, então nem viajei, certo? Pode trocar aquele E que está ali por uma vírgula. A ideia era só que você percebesse a diferença do que eu fiz com vocês aqui na letra E e do que estava como letra D do bloco anterior. Por que que aqui agora eu tive que negar o ou e por que que no anterior eu não tive que negar o E? No anterior o E estava entre o se e o então, e aqui o ou está depois do então. Estando depois, no caso da negação desse conectivo, eu vou ter que negá-lo. Fechado? Muito bem, hein? Vamos lá, vamos para a letra F. Aí agora começa quando a coisa está na linguagem simbólica. Na linguagem escrita, tá indo, Bruno. Agora, quando chega nessas questões de linguagem simbólica, começa a dar ruim. Então tem que estar preparado para tudo, né? Estou falando para vocês aqui que essa proposição aqui é uma tautologia. Vamos ver se isso aqui está certo ou errado, se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então a jogada é, mais uma vez, tá falando que é uma tautologia. Bruno, eu quero construir tabela verdade. Fechado, velho. Pode construir a sua tabelinha verdade, não tem problema não. Bruno, eu quero ir por aquela estratégia de arrumar uma combinação que faça com que dê falso, para ver se gera absurdo, se não gera, que eu já aprendi desse jeito e eu gosto de fazer desse jeito. Tá valendo, já te expliquei mesmo, lá no nosso módulo de estruturas lógicas é um caminho que se você quiser seguir, tá lindo. Agora, tô falando que eu quero sempre que você tente abrir o máximo, né? Abrir o máximo aí, seu leque de possibilidades, que você saiba jogar lá o jogo do que o cara com certeza estava querendo que você enxergasse. Dá para construir tabela verdade, testar supor daqui e dali, mas com certeza, numa situação como essa, ele estava querendo que você entendesse o seguinte: para aquele se somente se ser tautológico, um se somente se, tautologia é uma sentença que é necessariamente verdadeira, um se somente se é necessariamente verdadeiro apenas quando os dois lados têm valores iguais, ou vindo de duas verdades ou vindo de duas mentiras. Então um caminho que eu já deixei para vocês como dica é, tem ali um se somente se, está perguntando se é tautologia, tenta verificar se as proposições elas não são equivalentes, se elas não são a negação da outra. Então aí, vem cá, vem cá, vem cá, olha para cá. O que vai acontecer é o seguinte, eu tenho aqui, olha, negação de se P, então não que. Então, vamos trazer isso aqui. Vou dar um zoom nisso aqui, olha. Negação de se P, então não que. Olha para isso que está aqui agora, ó. Negação de se P, então não que. Qual que é o resultado disso aqui? Tá claro para você o que está sendo pedido ali? Na linguagem simbólica, eu estou te pedindo a negação de um sim, então. A cantoneira na frente do colchete é um pedido de negação. E aí, você pode responder para mim. Como que você nega, então, esse conectivo sim, então? A negação de um sim, então, é feita como? É feita com o conectivo E. Negação do sim, então, regrinha do Mané. Negação do sim, então, mantém a primeira e nega a segunda. Então, olha para cá. Quando eu falo da negação disso que está aqui, a negação disso que está aqui vira e, certo? Então, olha, a negação, eu posso dizer isso, olha, que a negação disso é igual a isso que está aqui, fechado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, onde eu estou vendo esse monstrinho aqui em cima, eu poderia enxergar que isso que está aqui, ó, nada mais é do que P e Q. E aí é como se eu tivesse isso, olha, P e Q, se e somente se, e P. E aí, se isso que aqui está acontecendo, eu tenho uma tautologia? Sim ou não? Fala para mim, fala para mim. Aqui eu tenho sim uma tautologia. Brunão, aqui não é uma negação da outra, não? Eu achei que isso aqui fosse gerar uma contradição. Aqui não é uma negação da outra, não? Não, não, senhor. Com aquele símbolo de negação na frente, a negação de se P, então, não que,
acaba virando o quê? Quando eu resolvo isso aqui, olha, quando eu nego esse sim então, qual que é o resultado que eu encontro quando eu nego este sim então? Eu estou negando esse sim então. Mantive a primeira, troquei o sim então pelo e, neguei a segunda. Então, isso que está aqui, olha, a negação daquele sim então é a mesma coisa que P e Q. E aí, como a gente sabe que o conectivo E ele é comutativo, P e Q, se somente se Q e P, é tudo a mesma coisa, porque o conectivo E ele é comutativo. Então aqui, olha, é como se eu tivesse isso, olha, é como se eu tivesse A, se e somente se A. E aí, se eu tenho uma sentença fazendo um se somente se com ela mesma, se elas são equivalentes, está correto. A negação daquele se, então, é equivalente àquele e que está ali. Então, as duas sentenças que eu tenho, elas são equivalentes, é a mesma coisa. Então, se a primeira for verdadeira, a segunda também vai ser. Se a primeira for falsa, a segunda também vai ser. E aí, no se, somente se, verdadeiro com verdadeiro na tabela do se, somente se, falso com falso na tabela do se, somente se, os meus resultados são verdadeiros. E aí, isso daqui é sim um exemplo de tautologia. Aí, meu amigo, aí sim, né? Aí você está falando a língua que o examinador que coloca uma parada dessa estava querendo, né? Aí você está batendo papo com ele ali, ó, no mesmo nível. Mas dá para fazer por tabela verdade e tudo mais. Tá ok. Mas aí, fica a dica. Vamos dar uma olhadinha no que eu coloquei para vocês na letra G. Se liga. Olha, essa proposição que está aqui. Proposição tal vai ser logicamente equivalente a... Vamos lá, de novo. Não sei o que, não sei o que. É logicamente equivalente a... Principalmente, quando a gente tiver aqui conectivo sim, então, você tem que tomar muito cuidado com o lance do é logicamente equivalente, porque a gente tem regra de equivalência para o sim, então. É aqui que é perigoso pra caramba esse tipo de enunciado. A gente tem regra de equivalência para o sim, então. Só que você consegue entender, para eu usar a regra de equivalência, para você virar e falar assim, Brunão, tá vendo aquele sim, então, que tá ali? Aham. Brunão, eu transformei aquele sim, então, num ou. E aí busquei uma resposta. Transformei aquele sim, então, no sim, então, e aí eu busquei a resposta. E não tinha. Se não tiver, tá ótimo, mas o grande problema é se tivesse. Por que não é para ter simplesmente a equivalência do sim, então? Porque, cara, tem esse não que tá aqui na frente, que é o que tá mandando na brincadeira. Quando eu tenho um não, e lembra que eu falo com vocês? Todo enunciado que vier falando que a negação tem que ser equivalente a, essa questão é uma questão de negação. Então, aquele é logicamente equivalente que eu coloquei por extenso é só para retratar uma situação de prova, que é onde a galera acaba escorregando. Não é para você levar em consideração aqui o equivalente. Nesse caso, o mais forte é o pedido de quê? De negação. Toda a regra de negação é, no fim das contas, uma regra de equivalência. O símbolo de equivalência é o símbolo de igualdade, como se fosse na matemática. Então, toda vez que eu negar uma frase, eu vou encontrar algo que vai ser igual a, é o meu resultado. Quando eu negar isso, vai ser igual ao quê? É equivalente ao quê? Não é logicamente equivalente, não fica errado, muito pelo contrário, traz uma redação mais perfeita para o item, mas no fim das contas acaba funcionando quase como se fosse uma pegadinha. Eu preciso que você entenda que na prática o meu enunciado estava pedindo isso, um enunciado mais simples. Para esse que foi apresentado aqui seria esse, olha, pedindo negue. Qual proposição que eu tenho que negar? Essa. Negue não P, ó, negue não P, então se que, então R. Ó, é isso. Tudo isso que eu falei aqui, blá, 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 é como se fosse isso, olha. Esse negue foi a minha tradução para esse símbolo que eu enxerguei aqui. E aí eu estou negando que proposição? Essa que está aqui. Agora, você vai me mostrar se você está entendendo isso aqui mesmo ou não. Qual conectivo que eu tenho que negar? Ah, eu tenho que negar o sim então. Não, mas conversa comigo direito. Vamos direitinho. E sim então? Porque tem dois sim então ali, cara. Você está falando de negar qual sim então? Qual que é o cara que está mandando? Tem um aqui que está mandando. Quem está mandando aqui? Quem está mandando é esse aqui, ó. Por que é ele que está mandando? Porque se eu estivesse construindo tabela verdade, a última operação que eu faria seria essa condicional. Lembra que eu falo? Ah, se tiver mais de um conectivo, como que eu faço para descobrir qual que é o conectivo que está mandando? Imagina que você vai construir tabela verdade e tenta buscar a última conta que você ia fazer. A última mesmo
seria a negação. Tanto que é por ela que eu estou começando. E aí, fora a negação, qual que seria a operação? A última. Seria aquela condicional. Então, esse cara que está aqui é que está mandando. E aí eu preciso que você se organize. Seguinte sentido. Se esse aqui é o cara, essa aqui é a primeira parte, ok? É o que eu coloco para vocês como primeira parte. E essa aqui é o que eu chamo de segunda parte, que é a história do antecedente, consequente, condição suficiente, condição necessária, aquela papagaia toda, certo? Eu não tenho que negar o sim, então? Tenho. Como que eu nego o sim, então? Eu mantenho a primeira parte e nego a segunda. Então vamos seguindo aqui essa regra. Mantenha a primeira. Manter a primeira, vou manter o não P. Então tá aqui, olha. Mantive a primeira. Não P. Mantive. Ok? Troca o se então pelo E. Perfeito. Agora, vamos negar a segunda. Então acaba que, pela regra do cara que está mandando, nesse caso, eu tenho que negar a segunda parte. Então acaba que eu vou ter que negar de novo o se então. Só que o que eu preciso que você fique atento? Não quer dizer que é para sair, né? Então, então ali eu vou ter que negar os dois sim então. Entenda que tem uma regra que está mandando. E a regra que está mandando pede para negar a segunda. Como a segunda parte é uma condicional, eu vou ter que, de novo, aplicar a regra de negação do sim então. Então, onde está ali E então R, eu vou negar aquela segunda. Como? Isso aqui não é um sim então? Então eu vou manter a primeira parte daquele sim então, porque aí agora eu olho para esse sim então que está aqui. Como que eu nego esse sim então que está aqui? Mantendo a primeira parte dele, que é o que, e negando a segunda parte dele, que é o R. Então tá aqui, olha. Essa que está aqui seria a negação dessa sentença. Ou que na redação que eu tinha colocado aqui ficaria, né? A proposição, negação de blá 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 é logicamente equivalente ao quê? Isso tudo que está aqui é logicamente equivalente a esse monstrinho que está aqui, certo? E aí, como ali tem conectivo E, se eu quisesse eu poderia fazer comutatividade. Como tem negações, eu poderia colocar parênteses. Então aqui, olha, nada me impede de colocar um parênteses ali na negação de P. Nada me impede de colocar um parênteses aqui, olha, na negação de R. Mas aí eu fiz, então, o que a regra de negação desse cara mandou eu fazer. Eu mantive a primeira, mantive o não P, e fui negar a segunda. Como a minha segunda era uma condicional, calhou aqui de, nesse exercício, eu ter que negar de novo uma condicional. E aí, para negar essa segunda, eu mantive a primeira, então vou colocar aqui, olha, eu neguei a segunda. Só que aí, para negar essa segunda, eu tive que manter e negar. E aí eu apliquei o mané de novo nessa que está aqui. Tá bom? Então agora, você vai me mostrar se você entendeu mesmo o que rolou aqui, com o que eu propus para vocês na letra H. É assim, é pecinha por pecinha. Cada exemplo aqui tem um motivo que eu estou trazendo para vocês. Vamos ver se você me entende com o que está na letra H. Olha para cá. A letra H, assim, olha. A proposição. Aí eu tenho aqui negação de blá 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 blá. É logicamente equivalente a. Você consegue perceber a diferença se meu enunciado tivesse assim? Consegue perceber o detalhezinho? Se ali não tivesse o símbolo de negação, a questão seria de equivalência. Aí você ia aplicar uma regra de equivalência mesmo. Aí você iria transformar aquele se então que está ali, ou no próprio se então, fazendo contrapositiva, ou você poderia transformar aquele se então num ou, aplicando a regrinha do Neymar. Só que, meu amigo, a partir do momento que esse símbolo que está aqui está na frente desse colchete, essa questão que está aqui, ela virou uma questão de negação. Mesmo que aqui eu tenha o pedido da equivalência, entre equivalência e negação, qual que vai ser o pedido mais forte? O de negação. Porque falar que a negação é equivalente a, isso é óbvio, toda regra de negação é regra de equivalência. Então o que tem que prevalecer aqui é o pedido da negação. Por isso que aqui
Eu falo, ó, que é como se você pudesse chegar aqui, riscar e entender que eu vou traduzir esse enunciado da seguinte maneira. É como se eu estivesse pedindo isso aqui, olha. Negue a sentença. Se P, então que, ó, se P, então que, então R. É isso que está aqui, que no fim das contas eu estou querendo dizer, ok? E aí, o que a gente vai fazer então? Qual que é o conectivo que está mandando ali? Tem dois conectivos sim, então, mas tem um que manda. Eu já falei com vocês sobre isso. Toda proposição que tiver mais de um conectivo, tem um cara que manda. Para você saber quem está mandando, na linguagem simbólica, na verdade escrita também, né? Mas enfim, você tem que imaginar que na linguagem simbólica, o último conectivo que você iria fazer cálculo, se fosse construir a tabela verdade, é ele que vai mandar. Então ali eu começaria fazendo o que está dentro de parênteses, e a minha última operação seria essa condicional que está aqui, certo? Então, qual que é o cara que está mandando aqui, olha, nesse exercício? O cara que está mandando é essa condicional que está aqui. E aí, eu estabeleço então o que vai ser a minha primeira parte, ó. Essa que está aqui é a minha primeira parte, e essa que está aqui é a segunda parte. Certo? Pronto. Agora você aplica para mim a regra. Bruno, sabe o que eu fiz? Primeiro eu fiz a equivalência do que estava ali dentro para depois eu negar. Acaba que você vai ficar dando volta. Não quer dizer que você vai errar o exercício. Deixa eu te explicar uma coisa. Bruno, cara, eu fiz a equivalência do que estava ali dentro. Tá bom. Você vai cair dentro daquilo que eu estou te falando sempre. Equivalência, você não tem hora para poder usar. Você usa a equivalência na hora que você quiser. Então, se ali dentro do que estava dentro do parênteses você quis por algum motivo fazer equivalência, está perfeito. Mas aqui para o que foi proposto no exercício, talvez tenha sido uma volta que você tenha dado de forma desnecessária. É entender que se eu tenho uma negação que é equivalente a, entre negação e equivalência, o pedido vai ser o de negação. E aí, eu tenho que negar, então, aquela condicional. Qual condicional? Uma condicional que tem como antecedente uma condicional, um se P, então Q, e como consequente R. Como que eu nego uma condicional? Negação do se então é o senta e, mané. Do se então para o e. Negação do se então eu faço com e, mantendo a primeira e negando a segunda. Então, eu vou manter a primeira. Se eu vou manter a primeira, vai ficar assim, olha. E então que? Brunão, oi, mas cara, não tinha que aplicar a regra do mané aqui, não? Não. Não, mas aí no exemplo anterior você aplicou a regra do mané aqui. Você vai entender que a regra que estava mandando é que tinha me orientado a negar isso. Aqui, como esse cara estava mandando, a regra de negação dele pedia para manter a primeira e negar a segunda. Como a segunda parte era o se então, quando o se então está como segunda parte na negação do se então, eu vou ter que negar. Agora, não era o que estava sendo pedido aqui, nesse caso. Como aqui nesse se então a minha primeira parte é o se, essa parte eu vou manter. O que é primeira parte, eu mantenho. Por isso que eu te falei, é com esse exemplo que está aqui que a gente entende se o que eu fiz na letra G e na letra H está claro. Aqui eu vou manter a primeira. Então, ó, não tem nada de aplicar mané nesse sim então que está aqui, ó. Mantive a primeira, ó. Mantive a primeira, troquei o se então pelo e, e agora é que eu vou negar a segunda. Aqui nessa segunda, onde estava R, aí eu vou colocar a negação de R. Mantive a primeira e fui negar a segunda. Fechado? Muito bem. Aí aqui, poderia fazer a comutatividade, porque ali tem um E, certo? Aí eu poderia fazer não R, E, se P, então Q. Posso ali fazer uma equivalência de um sim, então, se eu quisesse, beleza. Mas pensando na regra de negação propriamente dita, tinha que ficar daquele jeito. O se, então, mantido, como se P, então Q, e a segunda parte apenas desmentida. Então aqui não era para aplicar a regra do mané duas vezes. No exemplo anterior, eu só apliquei a regra do mané duas vezes porque eu estava negando esse sim então, e na regra de negação desse sim então, a segunda parte era também o sim então. Aí eu tinha que negar, certo? Na letra H, como esse sim então tem como primeira parte o sim então, o que é a primeira parte, eu acabo mantendo e desminto apenas a segunda. Fechado? Então fica aí, olha, se P então o que e não R. Aí eu poderia fazer comutatividade, né? Deixando indicado não R, e, se P então o que. Tá valendo.
Muito bem, com isso então, fechamos esse bloco aqui. Trate ele com carinho, não só esse, como o anterior. E a mesma coisa nos blocos de fixação que a gente fez sobre negação de ADO. Rolou muita informação importante a respeito dessa parte, situações que surgem em provas, tá bom? Nada do que eu trouxe para vocês aqui é onda, é viagem, de passar além do que a gente precisa. Não, são de várias situações de provas que a gente vê acontecer e que a gente não quer que vocês levem susto lá. Na medida do possível, tentem fazer, refazer os exemplos que eu dei aqui. Sempre que tiver dúvida, voltar e acompanhar aqui no material em vídeo, ou se precisar também, reforçar no PDF, que com certeza vai dar aquele auxílio para você, tá bom?